Agora o assunto é saúde, obesidade, não só obesidade, mas também quem está acima do peso. São muitas as preocupações em relação a esse tema, por isso a gente resolveu convidar aqui a endocrinologista, a doutora Rejane Belchior, para falar com a gente sobre esse assunto. Doutora, seja muito bem-vinda aqui à Jovem Pan News Fortaleza. Quando a gente fala em obesidade, muita gente acha que são só aquelas pessoas que a gente vê na televisão, às vezes casos raros, pessoas que estão muito acima do peso, mas eu queria que a senhora começasse falando para a gente, explicando o que é e como a gente pode identificar uma pessoa obesa. Bom dia. Bom dia. Na verdade, assim, a obesidade, a gente usa um critério internacional, que é o critério do IMC, né? Então, apesar de um tempo para cá ter sido muito criado um estigma de não aceitar a obesidade como diagnóstico ou não aceitar a obesidade como uma coisa que leva a preconceito, né? Então, criou esse negócio de obesofobia e não sei o que e tudo. Muita gente acaba não se aceitando como obeso. Uhum. Mas o critério que a gente usa é o IMC. Existem o índice de massa corpórea. Então, assim, o IMC, ele é um cálculo simples que usa o peso e a altura. Eu fiz o meu aqui já antecipadamente, para servir de exemplo para os nossos ouvintes, doutora. Primeiro eu queria que a senhora dissesse se essa calculadora que a gente encontra na internet, ela é válida, ela né? É válida, eu fiz aqui para exemplificar para os nossos ouvintes, eu já sei que estou bem acima do peso, viu, doutora? Eu tenho 1,70 m, 40 anos e 98 quilos, né? Certo. Então, eu fiz aqui, coloquei na calculadora. Só de cabeça eu já sei que já se enquadra com a obesidade, deve estar 31, mais ou menos. E aí 40, o site é um site especializado aqui, já disse assim, olha, sinto muito, mas o senhor está um pouco acima do peso, né? Ou seja, doutora, a pessoa que não necessariamente precisa ser aquele, eu vou usar esse termo, aquele gordo bastante que a gente vê na TV para ser obeso, né? Exatamente. E aí, assim, quando a gente calcula, né, o IMC, que é o peso dividido pela altura em metros ao quadrado, a gente vai encontrar um número. O sobrepeso é entre 25 e 30 e obesidade é acima de 30. E aí a obesidade é classificada em 3. Obesidade grau 1, entre 30 e 35, grau 2, entre 35 e 40 e grau 3, acima de 40. A obesidade, essa classificação é uma classificação, né, assim, que foi criada, né? Então, assim, não existe assim, o obeso 1, o 2 é mais grave. Não, assim, a gente sabe que a gravidade ela é multicaracterística, né? Assim, tem a questão familiar, entre outras coisas. Mas a obesidade grau 3, já que o IMC é um IMC acima de 40, ela realmente é uma obesidade mais grave e realmente é a obesidade que acaba tendo indicação de fazer cirurgia bariátrica e tudo. Qual é a questão do IMC? Que muita gente tem falado que o IMC não serve em alguns casos porque tem muita gente muito forte. Então, assim, a gente pega um fisiculturista que tem 100 quilos e 1,70 m e ele pode não ter obesidade. Por quê? Porque o peso dele tem 100 quilos, é 100 quilos de músculo. Então, existe uma análise corpórea que pode ser feita por nutricionista com pregas, ou por tanto nutricionista quanto endócrino, nutrólogo e tudo, que tem uma máquina de bioimpedância que faz análise de composição corpórea e que pode dizer a porcentagem de gordura corpórea que tem na pessoa. Essa porcentagem de gordura corpórea, ela também pode ajudar também no diagnóstico. Mas obesidade, por critério internacional, a gente usa realmente o IMC, né? Doutora, eu vou ficar, então, até na esperança de que meus pesos, meus quilos que estejam acima sejam, então, de músculo, né? A gente fica aí nessa expectativa, nessa esperança. Agora, doutor, durante esse período de pandemia, se imaginava até que, por conta dos bares fechados, dos restaurantes fechados, as pessoas consumiriam menos álcool, ou comeriam menos pelo fato de estarem em casa, estarem trabalhando em casa. Mas foi justamente o contrário. Aumentou o consumo de álcool e muitas pessoas também passaram a comer mais. A comida fica mais perto, fica mais fácil. E até pelo fato da pessoa não ter muita atividade, não ter muita diversão, muita gente acabou
colocando aí todas as suas mágoas e todas as suas preocupações e seu estresse na comida. Aumentou realmente muito a quantidade de pessoas, de relatos de pessoas que ganharam peso, que engordaram muito durante a pandemia? Não, aumentou. Isso é relato internacional mesmo, assim, né? Nem só Brasil, Ceará, nem nada. É internacional que existe uma média de ganho de peso em torno de 5 quilos. A gente é multifatorial, né? Porque assim, a pessoa ela está com um gasto menor, um gasto de nível de atividade, né? O gasto calórico, né? O tanto de energia que a pessoa gasta, ele inclui tanto o gasto da pessoa só, né, viver, da respiração, os gastos que a gente não vê, quanto os de atividade física ou então até atividade dia a dia. Tipo assim, né? Vocês trabalham muito tempo sentado, né? Idealmente era para cada meia hora vocês se levantarem, darem uma volta, irem beber uma água e tudo. Inclusive, fábricas e empresas multinacionais, principalmente dos Estados Unidos, que se preocupam muito com a saúde dos funcionários, porque aumenta o custo, né, se o funcionário tiver doença, eles botam bebedores longe para poder a pessoa ter que andar, né, fazer aquele mínimo de passos por dia. Então, a pessoa, na pandemia, ao invés de estar trabalhando, né, ou seja, sai de casa, seja de carro, ou seja, de ônibus, ou seja, ainda vai andar até a parada de ônibus e tudo, né, vai chegar até o trabalho vai andar, seja para isso, para aquilo outro, ela estando dentro de casa, ela já gasta menos caloria, né? Mesmo que não seja nem a pessoa realmente ativamente física, né? Assim, Só mesmo a pessoa na rua, sedentária. Não pegar aquele ônibus ali em pé durante a viagem toda. Exatamente. Só o fato de sair de casa já gasta mais. Então, assim, isso já reduziu bastante o gasto calórico. E, além disso, inicialmente, é uma coisa que também na pandemia... análises psicológicas, né? Assim, o início da pandemia, todo mundo fica assim... igual um siri na lata, né? Todo mundo querendo fazer coisa dentro de casa, todo mundo tentando fazer atividade física dentro de casa, vai para yoga, vai não sei o quê, vai aprender a cozinhar, isso, aquilo, outro. Com o passar do tempo, aquilo vai cansando. Então, nos primeiros meses, ninguém aumentou tanto de peso, mas foram nos meses seguintes que começou a ganhar mais. Porque a pessoa acaba não fazendo tanta coisa e acaba pedindo mais comida. Então, assim, cozinhar nem engorda tanto, né? Cozinhar, a pessoa, o que engorda é pedir comida, é fast food, né? O que engorda mais não é um macarrão que você faz em casa, é a pizza, o industrializado, o biscoito, o refrigerante, né? Então, são alimentos altamente processados e com uma densidade calórica muito alta. E a pessoa fica até com aquela facilidade, né? De todos os dias ter ali uma janta ou um almoço de um local diferente, com um sabor diferente. Um dia quer comer comida italiana, um dia quer comer comida japonesa. E isso acaba também se tornando hábito. E quando a pessoa menos vê, todos os dias ela está pedindo comida de fora e comendo, até pelo fato de ser uma comida muito mais bem temperada, saborosa e tudo mais, em quantidades generosas, a pessoa muitas vezes acaba até comendo mais do que comeria se tivesse ali preparado ali o jantarzinho dela, alguma coisa assim mais leve, né? Não, com certeza. E ainda tem a questão da ansiedade, né? Então, assim, não é só a fome e não só o acesso à comida, é a ansiedade. Que a pessoa está sem fazer nada e vai beliscando, né? Vai tendo, vai começando a ter outros paladares, né? Quando a gente começa a fazer atividade física, né? Isso com todo mundo, né? Isso é normal. E a pessoa continua fazendo atividade, em geral, ela melhora o alimento que ela consome. Eu acho que até assim, a história do hábito, né? Tem até livros sobre hábito, né? O poder do hábito e tudo, não sei o quê. Quando você melhora um hábito, ele acaba sendo um hábito base para outros hábitos. Então, você começa a fazer atividade física ou ter uma vida mais ativa, você começa a comer um tipo de comida. Quando você fica mais tempo dentro de casa ou mais ansioso e tudo, você passa a comer mais errado também. O hábito bom, né? chama o hábito bom e o hábito ruim chama o hábito ruim. Exatamente. Seria isso? Doutora, em se descobrindo isso, em chegando a essa conclusão de que você está ou um pouco acima ou bastante acima do peso, o que fazer? Porque às vezes a gente inventa uma dieta na segunda-feira que nunca começa, mas acho que perder ali os 2, 3 primeiros quilos não é muito difícil, né? Mas depois disso... Dá uma estagnada, né? Dá uma estagnada e aí é que entra o papel do profissional, de que você precisa mesmo de orientação e de ajuda. Falta a gente entender isso? Assim,
Na verdade, é como eu falei até no início, né? Existe esse negócio, essa questão do mito, de dizer, não, eu não vou atrás de tratamento, porque ser obeso é ser bonito, eu tenho que me aceitar do jeito que eu sou. Então, assim, tem muito disso e a pessoa acaba estigmatizando, dizendo que tratar a obesidade é uma coisa de estética. E isso é errado, né? Então, assim, esse período do Covid, ele serviu muito, muito, muito para mostrar para a gente que o obeso é um ser inflamado, é uma pessoa inflamada, é um estado de saúde inflamado. A obesidade é uma patologia, uma doença? Ela é considerada doença, né? Existe um Código Internacional de Doenças, está dentro, certo? Tem um CID, O66, não, E66. Então, é uma doença, é considerada uma doença, por quê? Porque não é estética, ela vira, na verdade, assim, ela é uma base para outras doenças, né? A obesidade acaba levando diabetes, pressão alta, né? Doenças cardíacas, doenças cardiovasculares, aumento de ácido úrico, doenças articulares, né? De joelho, diminui o tempo de trabalho, aumenta a questão da apneia do sono, né? Então, assim, é uma coisa que leva uma cascata de problemas. Quer deixar claro, doutora, né? Antes que a turma da patrulha, né, caia em cima, que a gente não está aqui questionando as escolhas das pessoas em se aceitarem como são, mas aqui é uma questão de saúde. Assim como ninguém aceita o câncer como sendo eu me aceito com câncer, né? Você luta contra esta doença, no mesmo caso a gente quer alertar sobre a obesidade, que é uma patologia, uma doença e que deve ser tratada por uma questão de saúde. Isso. E agora, doutora, quando a pessoa percebe-se que está assim, aceita-se assim e resolve agir contra isso, qual o caminho correto? Porque hoje em dia, e isso é até preocupante. Se eu vim aqui no buscador aqui e colocar aqui dieta ou alguma coisa assim, eu vou começar, inclusive, nas redes sociais a ser bombardeado com uma série de soluções milagrosas, de chás, de comprimidos, de pelo produtos. Algoritmo, né? Pelo algoritmo, né? Isso, pelo algoritmo. De pessoas que vendem dietas pela internet, de pessoas que vendem, enfim, uma série de coisas. E esse é um caminho muito fácil. Mas qual o caminho que a pessoa deve percorrer para que ela possa realmente alcançar esse objetivo de encontrar um peso que seja compatível com o corpo que ela possui? Idealmente, né, a gente tem que ter a convicção, a decisão, né? Então, assim, eu quero emagrecer. Então, se chega um paciente no consultório dizendo, doutora, é porque minha mãe pediu para eu vir e eu vim aqui para ver o que é que eu faço para emagrecer. Em geral, eu digo, mas você quer, porque assim, precisa primeiro da decisão, porque assim, o tratamento da obesidade é um tratamento crônico. Não existe uma cura 100%. Inclusive, a própria cirurgia bariátrica, se a pessoa voltar a comer de novo, ela engorda de novo. Então, assim, a pessoa tem que estar disposta a ter uma mudança de estilo de vida e uma mudança crônica. Ou seja, inicialmente, a base de tudo é dieta e atividade física. Né? O que emagrece? O que é que emagrece? Assim, tipo, resumindo todas as coisas do mundo possíveis. É comer menos do que você ingere. É balanço energético negativo. Então, assim, se a pessoa, não, eu estou comendo 2.000 calorias e estou gastando 2.000, ela nunca vai emagrecer. Então, ela tem que ter um balanço energético negativo. Ou ela vai ter que gastar mais, fazer mais atividade física, né, e ter um gasto maior, ou ela vai comer menos. Né? Agora, doutor, uma dúvida, que é aproveitar que a gente está falando desse assunto. Tem muitas pessoas que dizem assim, não, porque eu tenho tendência a engordar. Ou então, não, isso aqui é hormonal, né? Acaba engordando. A senhora, inclusive, é endocrinologista, com certeza, entende muito bem disso. Existem realmente pessoas que têm tendência a engordar, têm uma facilidade maior de engordar. A pessoa diz, não, eu como bem pouquinho, mas eu engordo. E outras pessoas, não, aquele ali come bastante e não engorda. É magro de ruim, né? Como a gente costuma dizer. Existe realmente isso? Pessoas que comem muito e não engordam, pessoas que comem pouco e engordam bastante? E dá uma raiva desse povo, né, doutor? Come. É um magro de ruim, né? Magro de ruim. Mas existe. Justamente por isso, essa questão que eu falei do metabolismo basal. Então, assim, se a pessoa, ela gasta 2.000 calorias, ela pode gastar 2.000 calorias fazendo nada, porque o metabolismo dela é mais acelerado. Então, e tem gente que gasta 2.000 calorias, para ela gastar aquelas 2.000 calorias, ela precisa fazer meia hora de exercício físico todos os dias, porque o metabolismo é mais lento. O corpo da gente, ele tem músculo, né? Tem água, tem osso, tem gordura.
a coisa desses itens, né, desses macro-órgãos do organismo da gente, o que gasta mais energia são os músculos e os órgãos né, de digestão, etc. e tudo. A gordura, ela não gasta, ela armazena. Então, quanto mais a composição do corpo da pessoa for de mais músculo e menos gordura, o metabolismo dela é maior. Quanto mais ela tiver gordura e menos músculo, o metabolismo dela é menor. Então, assim, qual é o problema da pessoa que faz várias dietas dessas de internet e que perde peso rápido, como inclusive você falou, que perde 3 quilos e depois não consegue perder mais, é porque a pessoa faz uma dieta altamente restritiva, não faz a atividade física, ou seja, não ganha músculo, certo? Ou seja, ela perde músculo. Então, ela perde, vamos dizer que se ela faz uma dieta altamente restritiva, perde 10 quilos. Desses 10 quilos, 7 são de músculo e 3 são de gordura, né? Claro que tem a água aí no meio, mas 7 são de músculo e 3 são de gordura. E aí ela pega e engorda de novo 10 quilos. Quando ela engorda 10 quilos, ela engorda 10 quilos de gordura, porque ela não está fazendo exercício. Então, ela pega e faz outra dieta. Ela já está 7 quilos de músculo a menos e com 10 quilos de gordura a mais. E aí vai perdendo mais músculo e vai ganhando mais gordura. E aí é um ciclo, né? Um ciclo vicioso, né? E é um ciclo, porque aí a pessoa faz várias dietas, emagrece várias vezes e quando chega na terceira, quarta tentativa, ela nem consegue emagrecer mais. Desiste porque o até, metabolismo desiste. Então, gente... né? E aí é que entra a orientação de exercícios, às vezes, né? Até a prescrição de atividade física, né? Porque quando a gente fala só assim, tem que fazer exercício, a pessoa às vezes, né? Entra sai pelo correndo ouvido, né? pela rua, faz um pouco Não, de e entra pelo ouvido, sai pelo outro, acaba não fazendo. Mas tem que ter uma prescrição mesmo. Às vezes é bom orientar, assim, procurar um profissional de educação física. Né? Por isso a importância do atendimento multidisciplinar, né? De ir para o médico, para o nutricionista, para o educador físico, para tudo, porque precisa. Né? Então, assim, existe a pessoa que tem um metabolismo mais baixo, sim, que realmente come pouco. Né? Então, assim, essa pessoa que já tentou várias dietas e que já perdeu várias vezes peso, mas agora ela não consegue mais perder, ela é capaz de comer mil calorias por dia e não perder peso. Essa pessoa precisa ganhar músculo. A gente está conversando com a doutora Rejane Belchior, endocrinologista, a respeito de um tema muito sensível, que é obesidade. Eu queria aproveitar que a senhora está aqui também e perguntar do contrário, doutora. Aquela pessoa que é magra, ela também... Existem essas pessoas, existem essas campanhas, se aceite como você é, se você é muito magro. Claro, a gente respeita, obviamente, né? Mas quando trata para a saúde, é nossa obrigação também tocar nesse assunto. Aquela pessoa que quer também ganhar peso, seja por uma questão de estética ou problema de saúde que ela venha a ter, também precisa de um acompanhamento. Não é só chegar e vou comer que engorda. Exatamente. Porque também é a mesma coisa. Porque se ela também só em comer comida, né, fast macarrão, food e tudo, lasanha, né, e tudo, aí ela também vai acabar ganhando, né, mais gordura, né, então, e pouco músculo. Inclusive, assim, o fato de ser magro não necessariamente que você tem diz que você tem um metabolismo bom. Existe o magro, é saudável, né? Existe o magro metabolicamente doente, né? Uma das coisas que a gente vê é muito barriga. Eu tenho alguns pacientes que são magros, que têm barriga só. Ele tem pouco músculo. É o magro sarcopênico. O que é sarcopenia? É baixa massa muscular. Né? Existe o obeso sarcopênico e o magro sarcopênico também. Então, ele tem pouca massa muscular. Então, aquela pessoa que tem pouca massa muscular na composição corpórea, ela tem uma tendência maior também a ter colesterol alto e tudo, ou seja, mesmo sendo magra. é possível ser gordo sendo magro, digamos assim. Exatamente. Gordinho saudável, né? É a barriguinha, gordinho, né? Doutor? Não, é a pessoa que ela é magra, esteticamente é magra, mas quando você vai analisar o corpo dela, ela tem mais gordura do que deveria ter, menos músculo do que deveria ter. Exatamente. Você faz a bioimpedância, né? Que é esse exame que analisa a composição corpórea. Aí você vê que tem muita gordura visceral. Aí quando você vê, não, peraí, tem um colesterol. Quem não tem bioimpedância, né? No caso, eu tenho no consultório, a gente tem na clínica. Quem não tem bioimpedância é aquela pessoa que chega no consultório e é magro e está com colesterol alto, está com a ferritina alta, que é um marcador de inflamação do fígado, né? E tudo, a pessoa, não, como é que pode? Esse exame está errado. Mas, na verdade, quando você vai ver a composição, aquela pessoa tem muita gordura visceral, que é a gordura abdominal, que é a mais aterogênica, a mais inflamatória, né? Perfeitamente. Doutora Rejane Belchior, endocrinologista, trouxe aqui informações importantíssimas
a respeito do cuidado que a gente deve ter com o controle do nosso peso. Agradeço demais a sua atenção e gentileza. Acho que esclareceu a dúvida de muita gente, doutora. Muito obrigado, tá? Obrigado a você, João Tio. Obrigado pelo convite.